Bom, a gente leu já, a gente começou a primeira conferência e lemos até, terminamos a primeira conferência e lemos até um pedaço do começo da segunda conferência. Até, tá marcado aqui. Uai, tá estranho isso, não? Não, acho que não chegamos na segunda, não, peraí. Eu tenho uma marca, eu achei que já tinha passado na marca, não tá? Aqui. Então, a gente ainda está na primeira conferência, sim. A gente não passou da primeira conferência. Bom, ele fala, vou ler até o parágrafo anterior, né, para a gente dar uma lembrada, né? Então, meus queridos amigos, cumpre sentirmos a importância do nosso trabalho. Peraí, deixa eu ver aqui. Meus queridos amigos, cumpre sentirmos a importância de nosso trabalho. Nós o conseguiremos se tivermos consciência da missão especial que caracteriza esta escola. Empenhemo-nos, pois, em realmente concretizar nossos pensamentos, dando-lhes uma forma que nos permita ter a consciência de que com esta escola algo de especial será realizado. Então, só para contextualizar, esse livro são palestras que ele fez no início da escola Waldorf, da primeira escola Waldorf. Então, ele está conversando com os professores, ele fez palestras, né, fez um período aí de palestras para os professores para iniciar a primeira escola Waldorf, né? Então, ele está falando disso, de quanto é especial essa escola, e aí ele vai falar por quê. Para tal, a fundação dessa escola não deve ser considerada algo corriqueiro, mas um ato solene da ordem universal. Neste sentido, quero inicialmente expressar os mais cordiais agradecimentos aos bons espíritos que inspiraram o nosso querido Sr. Molt a boa ideia propícia ao prosseguimento da evolução humana de, neste sentido e neste lugar, realizar o que se concretizou como a escola Waldorf. Então, o Sr. Molt, ele era dono da fábrica de cigarros que chamava Waldorf Astoria, e ele dava palestra para os funcionários dessa fábrica. E o senhor Molt pediu para ele abrir essa escola, mas eu soube de outra informação que foram as funcionárias, então quer dizer, uma coisa que foi feita por mães que pediram essa, porque ele fazia as palestras e elas acharam muito interessante isso para criar os filhos dentro dessa ideia que ele estava fazendo, né? E aqui tem ele cita, né, sobre a fundação da primeira escola Waldorf, ele fala, né, cita né, Johannes Henneben, Rudolf Steiner, que fala a respeito do Rudolf Steiner. Tem na segunda edição, São Paulo, então tem em português, né? Bom, quero fazê-lo em nome do bom espírito que deve guiar a humanidade de uma situação de calamidade e sofrimento para um estado superior de desenvolvimento em ensino e educação. Então, o que ele está chamando de calamidade e sofrimento é porque isso foi pós-guerra, pós a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha estava, né, destruída. Bom, imagina pós-guerra como é que está qualquer um, né? E ele começou a fazer essas palestras justamente por isso. Sei que o Sr. Molt está cônscio do fato de hoje só dispormos de débeis forças para realizar essa tarefa. Então, vocês veem, quando a gente fala, né, de iniciar uma escola Waldorf e tudo mais, que é uma batalha, que tem um monte de coisa para a gente realizar, não foi simples também, né? Essa primeira escola Waldorf também, ele fala débeis forças, quer dizer, né, tiveram muitos desafios aí também. É assim que ele julga a situação.
mas justamente pelo fato de sentirmos com ele a grandeza da tarefa e o momento no qual esta se inicia como algo solene da ordem cósmica, é que ele poderá atuar com acertada energia em nosso meio. Deste ponto de vista, meus caros amigos, consideremos-nos a nós próprios como entidades humanas que o karma colocou num lugar a partir do qual se deve realizar não algo comum, mas algo capaz de suscitar em todos os participantes a sensação de encerrar em si um solene momento cósmico. Quer dizer, não é uma coisa qualquer, não é uma simples escola que está começando, né? Fala mesmo do karma, porque é isso, qualquer movimento que a gente faz, né? A gente que está aqui estudando está gerando um karma que, né, que de alguma forma isso tem uma responsabilidade, né, do que a gente está fazendo. Então ele fala que esse momento é muito especial, né? Que não é uma simples escola, é um solene momento cósmico que está acontecendo, né? Queremos iniciar com explanações sobre nossa tarefa pedagógica, a cujo respeito eu gostaria de proferir-lhes hoje uma espécie de introdução. Teremos de fazer uma distinção entre nossa tarefa pedagógica e aquelas que a humanidade se propôs até agora. Deveremos fazê-lo não pela vaidade e presunção de sermos o ponto de partida para uma nova ordem pedagógica mundial, mas porque a ciência espiritual antroposófica nos certifica de que a sequência das fases evolutivas da humanidade coloca o homem diante de tarefas sempre novas. Então, ele diz aqui, né, que fazer distinção entre a tarefa pedagógica e as que a humanidade se propôs até agora. Então, ele fala, não por vaidade e presunção de sermos o ponto de partida para uma nova ordem pedagógica mundial. Então, ele fala de não termos vaidade e presunção, mas, sem dúvida, sabendo que é, sim, um ponto de partida para uma nova ordem pedagógica mundial, né? Ele tem consciência de que isso está acontecendo quando ele cria essa escola Waldorf, né? Mas, então, ele fala de não pela vaidade e presunção, mas ele está afirmando que é o ponto de partida de uma nova ordem pedagógica mundial, né? Bom, e aí ele fala que existem diferentes tarefas, né, que a humanidade, conforme vai evoluindo, são tarefas diferentes cada fase evolutiva da humanidade. Então ele fala, diferente era a tarefa da humanidade na primeira época pós-atlântica, outra na segunda, e assim até adentrar nossa quinta época. Eu vou dar uma pausa agora até no compartilhamento, porque eu vou explicar melhor o que é isso, porque é um assunto mais profundo, né? Quando ele fala da época pós-atlântica, Atlântida. É, no livro dele, A Ciência Oculta, ele faz toda uma cosmogonia do que é a criação do mundo mesmo, né? A criação da Terra, né? E aí tem não vou entrar no mérito de todos, né? Até de antes de chegar na Terra mesmo. Boa noite, Bianca, bem-vinda. Até antes mesmo de chegar na Terra, tem todo o que se poderia dizer, várias encarnações da Terra. Então, teve o antigo Saturno, o antigo Sol, a antiga Lua, até chegar no que é a Terra mesmo, né? E aí, quando chegou na Terra, também tiveram várias épocas. Então, teve a época Atlântica e teve a época da Lemúria, e aí depois, mentira, a época da Lemúria primeiro, depois a época Atlântica, e aí depois tiveram várias épocas pós-atlântica. Então, a primeira época pós-atlântica é o que ele chama de Antiga Índia, depois, na segunda época, Antiga Pérsia, depois é a época Egipto-Caldaica, que é Egito, né, e os caldeus, e depois a época, desculpa, a época greco-latina, que é Grécia e Roma. E depois, agora, o momento que a gente está vivendo, que ele chama de época, a quinta época. Então, agora, é isso que ele quer dizer quando ele diz ali
a quinta época pós-atlântica, que é o que nós estamos vivendo agora, tá? Então, só para esclarecer isso, então, cada época dessa tem um desenvolvimento do ser humano e alguma coisa se essa evolução do ser humano acontece cada época dessa, né? Então, ora, aquilo que deve ser realizado em determinada época de evolução só se torna consciente para a humanidade algum tempo depois de essa época ter começado. A época atual da evolução, que é essa que ele está chamando de quinta época, começou em meados do século XV. Então, vocês veem, já faz bastante tempo, né, gente? Que é a época, essa quinta época que nós estamos vivendo de evolução. É somente hoje que, de certa forma, emerge das profundezas espirituais o conhecimento daquilo que deve ser feito em nossa época, justamente em matéria de ensino. Até agora, os homens, mesmo quando animados da maior boa vontade, têm trabalhado pedagogicamente conforme os princípios da antiga educação, ainda relativo ao quarto período pós-atlântico, que é a época da Grécia e Roma, né? Então, aí ele está dizendo que ainda. Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. Estamos na quinta época que vai até quando? Época de Jesus? Não, não. É, é a partir do século XV que começa a quinta época. Né? Jesus foi na época de Grécia e Roma, né? Não lembra que eram, né, os romanos, os gregos, essa era a época de Jesus, né? E essa nossa época vai até quando? Eu vou procurar, vou deixar. Me coloca essa pergunta no chat lá, que eu vou pesquisar depois, que eu estou até com um livro aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Que é A Ciência Oculta. Vou compartilhar para vocês verem. Ó, A Ciência Oculta, tá? Aí eu vou dar uma olhada, porque eu já não lembro. Deu para ver? A Ciência Oculta, tá? Eu não estou lembrando agora de até quando vai essa época, mas ainda temos chão dentro dela, tá? Ainda temos bastante tempo dentro dela. Ah, cadê? A época atual da evolução, vamos ver, é somente hoje que, de certa forma, emerge das profundezas espirituais o conhecimento daquilo que deve ser feito em nossa época, justamente em matéria de ensino. Até agora, os homens, mesmo quando animados da maior boa vontade, têm trabalhado pedagogicamente conforme os princípios da antiga educação, ainda relativa ao quarto período pós-atlântico. Muito dependerá do fato de sabermos, desde o início, enfrentar nossa tarefa, compreendendo que devemos dar à nossa época uma orientação bem definida, uma orientação que não seja importante no sentido de ser absolutamente válida para toda a humanidade em sua evolução, mas de sê-lo justamente para a nossa época. Então, é isso, essa educação que ele traz é a educação para este momento que a gente está vivendo, para essa época, né? E aí ele diz que não é uma que está valendo para todas as épocas de toda a humanidade, é para a nossa época. O materialismo tem provocado nas pessoas, entre outros efeitos, a falta de consciência das específicas tarefas de uma época específica. Mas, principalmente, peço-lhes guardar bem isto: o conhecimento de que épocas específicas têm suas tarefas específicas. Então, quer dizer, a gente está numa evolução e cada momento, cada época que a gente está vivendo tem tarefa específica que a humanidade está desenvolvendo. Os senhores vão receber para serem ensinadas e educadas crianças que já atingiram uma determinada idade. E deverão estar cônscios de que as receberão depois de elas haverem passado, em seus primeiros anos de vida, pela educação e muitas vezes pela deseducação por parte dos pais. Só atingiremos nossa meta quando estivermos, como humanidade, tão adiantados que os próprios pais compreendam, já no primeiro período da educação, que tarefas especiais se impõem à humanidade de hoje. Então, eu vou dar
explicada nesse parágrafo, né? Porque cada vez mais, né, o materialismo vem se inserindo nas mentes dos humanos, né? E, e acabam esquecendo que tem essa tarefa específica. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, para construir uma casa, comprar um carro e uma piscina, e a gente está aqui para algo além disso, né? Isso tudo que a gente faz é para fazer aquilo que a gente, né? Para a gente conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, mas o materialismo vai tomando, né? E tomando conta e se esquece dessas tarefas específicas que a gente tem que fazer. E aí, então, ele diz que muitas vezes as crianças chegam na escola e já não têm, já aprenderam alguma coisa ou desaprenderam, né, com os pais, mas que a gente ainda pode, enquanto professor, né, ainda dá para a gente trabalhar com essas crianças que a gente vai receber na escola, né? Então, e aí ele diz que só atingiremos essa época enquanto humanidade quando os próprios, não precisa ser na escola que os pais saquem essa tarefa que tem que ser feita, mas que os pais já vêm imbuídos dessa tarefa, que então aí a gente já está realizando a tal tarefa, né? Devemos, porém, imbuir-nos vigorosamente da consciência que possibilitará a cada um de nós conceber nosso ensino e nossa educação. Não esqueçam, a dedicar-se ao seu trabalho, que toda a atual cultura, até as esferas mais espirituais, é baseada no egoísmo da humanidade. Então, prestem bem atenção no que ele diz agora. Observem, sem preconceitos, o campo espiritual ao qual se dedica hoje o homem, o âmbito da religião. E perguntem-se se nossa civilização, justamente nesse âmbito, não é dominada em seu egoísmo. O que em nossa época caracteriza as prédicas é justamente o fato de os predicadores procurarem atingir o homem em seu egoísmo. Tomem logo aquilo que deveria atingir o homem mais profundamente, ou seja, a questão da imortalidade. E considerem que no campo dos sermões, tudo tende a enfocar o suprassensível pelo lado do egoísmo. Graças ao egoísmo, o homem deseja atravessar o portal da morte, mantendo seu eu e não desprovido de essência. Isso não deixa de ser um egoísmo, embora mais refinado. É a ele de maneira mais ampla, é a ele que, de maneira mais ampla, toda religião apela hoje ao abordar o problema da imortalidade. A Rosana está dizendo aqui, estou recebendo muitas crianças acordadas. Sim, 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 muito acordadas, sem dúvida. Por esse motivo, a religião costuma dirigir-se aos homens, esquecendo uma das extremidades da existência terrena e levando em conta apenas a outra, focalizando, antes de tudo, a morte e ignorando o nascimento. Então, ele vai explicar melhor aqui nesse parágrafo seguinte, olha. Mesmo quando não claramente expressa, essa atitude está subjacente. Vivemos numa época em que esse apelo ao egoísmo humano deve ser combatido em todas as esferas, para evitar que os homens se afundem sempre mais no caminho descendente seguido por nossa civilização. Teremos de focalizar sempre mais a outra extremidade da evolução humana dentro da existência terrena, ou seja, o nascimento. Teremos de acolher em nossa consciência o fato de que o homem se desenvolve durante muito tempo entre a morte e o novo nascimento, atingindo nessa evolução um ponto em que deve, por assim dizer, morrer para o mundo espiritual, uma vez que não pode continuar a viver aí sem passar para outra forma de existência. Essa outra forma, o homem a recebe deixando-se revertir pelos corpos físico e etérico. Vou dar uma pausa aqui de novo para explicar sobre os corpos físico e etérico. Eu não sei até onde cada um sabe como é que, né, como é que está nisso, então eu vou explicar. Que dentro da visão da antroposofia, então o ser humano tem 4 corpos, essa é a parte que a gente chama de quadrimembração, né?
Um é o corpo físico, que é esse corpo que a gente já conhece, que a gente, todo mundo, ninguém tem dúvida do que é o corpo físico, né? E depois vem o corpo etérico, que ele teria um pouco mais do que o tamanho desse corpo, mas uma forma muito semelhante atualmente, porque já foi diferente, o corpo etérico já foi maior, mas agora ele tem quase que o tamanho desse corpo físico. Mas o que que faz o corpo etérico? O corpo etérico, ele é outro nome dele é o corpo vital. Ele é o que dá vida ao corpo físico. Porque se o corpo físico fosse só a matéria, ele se decomporia. Quando o corpo físico está sem o corpo etérico, é quando morre, quando começa a decompor, né? Porque é só a matéria, ela não se sustenta por si só. O corpo etérico é o que faz o funcionamento, o que faz manter vivo. O corpo etérico, o tempo todo, ele está trabalhando para manter esse corpo vivo. É o que faz a circulação, a respiração, a digestão, o metabolismo todo, né? Esse é o corpo etérico. E o corpo astral, ele é o corpo das sensações, das paixões, dos sentimentos, das emoções. E o eu, que não é um corpo, quer dizer, nenhum deles, assim, o único que é matéria é só o corpo físico, nenhum deles é material, mas não se pode nem chamar o corpo, o eu de um corpo, né? O eu seria essa parte da individualidade de cada um, né? Do, do espírito mesmo, né? É aquele que ao longo das encarnações ele continua, né? A gente vai trocando de corpo físico, de corpo etérico, de corpo astral, mas o eu é o que atravessa as encarnações, que é a individualidade de cada um, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Gente, qualquer dúvida me falem, tá? Me interrompam, tá? Porque eu estou indo assim direto, mas qualquer dúvida me interrompam, perguntem, né? Se quiser um comentário também, fica à vontade, tá? Então, aí quando ele fala, né, esta outra forma, o homem a recebe deixando-se revestir pelo corpo físico e etérico, então, esse homem, esse ser humano, ele nasce e ele morre, né? E quando ele reencarna, ele recebe esse corpo físico e esse etérico, né? Então, ele não poderia alcançar o nível que adquire mediante o revestimento dos corpos físico e etérico se continuasse em linha reta sua evolução apenas no mundo espiritual. Sendo-nos possível olhar para a criança, do seu nascimento em diante, apenas com olhos físicos, devemos ter consciência de que isto também é uma continuação. Quer dizer, quando você recebe uma criança que você vai educar, você olha, isso é uma continuidade. Você não pega ela completamente, né, do zero, né? Tem um trabalho espiritual que é feito no mundo espiritual que a criança já traz, né? Então, é uma continuação. Não vejamos, pois, apenas aquilo que o ser humano vive depois da morte, isto é, a continuação espiritual da vida terrestre. Tornemo-nos cônscios de que a existência física aqui é uma continuação do espiritual e de que pela educação apenas temos de continuar, não tem apenas não, de que pela educação temos de continuar aquilo que já foi realizado sem nossa participação por seres superiores. Então, vocês veem, gente, olha que tarefa que nós, professores, temos, né? Então, quando a gente vai educar uma criança, vai muito além de ensinar ela a ler, escrever, fazer conta, matemática, ciências, né? História, geografia, vai muito além disso. A gente está continuando uma tarefa que já iniciou no mundo espiritual antes dela nascer. Então, isso é importante da gente ter essa consciência, né? Em nossa época, na qual os homens, em seus pensamentos e sentimentos, perderam o contato com os mundos espirituais, acontece frequentemente indagar-se de maneira abstrata algo que, para uma cosmovisão espiritualista, não tem qualquer sentido. Pergunta-se como se deve conduzir a chamada educação pré-natal. Há muitas pessoas que hoje encaram as coisas de maneira abstrata. Quando se consideram as coisas de maneira correta, não se pode, em certos domínios, continuar a formular a pergunta de uma forma qualquer. Uma vez mencionei, por exemplo, numa estrada de terra percebem-se sulcos. Alguém pode perguntar: de onde vem? De um carro que passou por aí. Por que o carro passou por aí?
porque os passageiros queriam chegar em determinada localidade. Por que queriam chegar ali? Na realidade, tal série de perguntas deve chegar a um fim. Permanecendo-se na abstração, sempre se poderá continuar. Por quê? A roda de perguntas pode sempre continuar girando. O pensar concreto encontra sempre um fim. O pensar abstrato faz o pensamento transcorrer sem um final, tal qual uma roda. O mesmo acontece com perguntas relativas a âmbitos não acessíveis. Os homens refletem sobre a educação e indagam a respeito da educação pré-natal. Mas antes de nascer, o ser humano ainda está sob a guarda de entidades suprafísicas, a cujo cuidado devemos deixar a relação imediata entre o universo e o ser individual. Por isso, uma educação pré-natal ainda não é uma tarefa relativa à própria criança. Só pode ser uma consequência inconsciente daquilo que os pais, em particular a mãe, realizam. Se até o parto a mãe se comporta expressando em si mesma aquilo que, no sentido moral, intelectual, está correto, o resultado de tal autoeducação se transmitirá à criança. Quanto menos se pensar em educar a criança já antes de ela vir à luz, e quanto mais se pensar em conduzir a própria vida corretamente, tanto melhor será para a criança. A educação só pode ter início quando a criança está realmente integrada ao plano físico. Isso se dá no momento em que ela começa a respirar o ar exterior. Deu para entender esse parágrafo, gente, que ele está dizendo? Que muita gente pergunta como é que a gente vai educar a criança antes de nascer, e ele diz que o melhor jeito de educar é a mãe tendo toda uma forma correta de vida, de moral intelectual e tudo mais. Isso ela está educando a criança. Né? Você não precisa educar a criança, é mais uma forma do desenrolar da vida da mãe, né? Especialmente da mãe. Uma vez que a criança surgiu no plano físico, devemos ter consciência daquilo que realmente lhe sucedeu. Ó, 10 minutos para acabar, depois a gente volta no mesmo link, tá? Uma vez que a criança surgiu no plano físico, devemos ter consciência daquilo que realmente lhe sucedeu nessa transição de um plano espiritual para o físico. Aí convém lembrarmos que o ser humano é realmente constituído de dois membros. Antes de seu aparecimento na Terra, já se forma um vínculo entre o espírito e a alma. Entendemos aqui por espírito algo que hoje está bem oculto no mundo físico e que na ciência espiritual denominamos personalidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Ele tem uma nota aqui que ele manda, se remete lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Na Teosofia, o livro é um livro dele que chama Teosofia, que fala a natureza do homem. Cadê? Deixa eu voltar. Esses membros da entidade humana têm, de certa forma, existência na esfera suprassensível, que devemos esforçar-nos por alcançar, entre a morte e um novo nascimento. Não, peraí. Que devemos esforçar-nos para alcançar. Entre a morte e o novo nascimento, já estamos, de certa forma, ligados ao homem-espírito, ao espírito vital e à personalidade espiritual. A força que emana dessa tríade permeia a parte anímica do homem, ou seja, as almas da consciência, do intelecto e da sensação. Eu vou pausar aqui também mas eu vou ver se eu consigo explicar. Escrevendo aqui, é meio chatinho escrever aqui, mas eu vou para explicar. Então, é assim, tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral. Tá? Esses três aqui, ele chama da corporeidade, né? Depois tem a alma, né? O corpo, alma e espírito. A alma tem a alma
da sensação, a alma do intelecto ou da razão, e tem a alma da consciência. Enquanto humanidade, o primeiro foi formado o corpo físico, depois foi formado o corpo etérico, depois o corpo astral, depois a alma da sensação, depois a alma da razão. No momento, a humanidade está em seu desenvolvimento na alma da consciência, tá? Então aqui é a alma, né? Enquanto aqui é a corporeidade, aqui é a alma, e o espírito seria, eu vou pôr até assim primeiro, aqui seria o espírito. Teria o homem espírito, não, o homem espírito é o último. Homem espírito é o último. Mas tem a personalidade espiritual. Só que ficou meio estranho, deixa eu apagar isso aqui. Personalidade espiritual. Ah, mas aí eu pus errado, pus alguma coisa que apaga. Peraí, cadê a canetinha? Essa daqui. A personalidade espiritual, o homem espírito, e qual outro que ele fala mesmo? É o espírito vital. Espírito vital. Isso, o espírito vital. Então, é disso que ele está falando, quando ele está falando, tá? Quando ele fala o espírito, né? Então, dentro desse né? Corpo, alma, espírito, dentro desse espírito, é disso que ele está falando, tá? Ainda estou falando muito, muito rapidamente, certamente é um estudo muito mais profundo, tá? Mas só para vocês estarem entendendo, para não ficar completamente boiando. Então, eu vou até voltar a ler essa parte. Antes de seu aparecimento na Terra, já se forma um vínculo entre o espírito e a alma. Entendemos aqui por espírito algo que hoje está bem oculto no mundo físico e que na ciência espiritual denominamos personalidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Esses membros da entidade humana têm, de certa forma, existência na esfera suprassensível que devemos esforçar-nos por alcançar. Entre a morte e o novo nascimento, já estamos, de certa maneira, ligados ao homem-espírito, ao espírito vital e à personalidade espiritual. A força que emana dessa tríade permeia a parte anímica do homem, ou seja, as almas da consciência, do intelecto ou do sentimento e da sensação. E aí é aquele outro que eu falei, tá? Aqui, ó, da alma. Ah, ele apaga. Não, tá aqui. Da alma, tá? Da sensação, do intelecto ou sentimento e da alma da consciência, tá? Ele permeia, quer dizer, não são coisas totalmente separadas. Ele permeia a, a, essa tríade de almas aí. Se os amigos puderem observar o ser humano que, terminada a existência entre a morte e o novo nascimento, dispõe-se a descer ao mundo físico, encontrariam essa parte espiritual ligada à anímica. Como uma alma espiritual ou um espírito anímico, é que o homem passa de uma esfera superior para a esfera terrena com a qual se reveste. Podemos também caracterizar o outro membro que se une àquele recém-descrito, dizendo que na Terra vai ao encontro da alma espiritual aquilo que resulta da hereditariedade física. Então, mediante a união do espírito anímico, ou alma espiritual, e do corpo orgânico, ou organismo corpóreo, novamente se ligam duas trindades. Na alma espiritual estão ligados o homem-espírito, o espírito vital e a personalidade espiritual, com o elemento anímico, que consiste em alma da consciência, alma do intelecto ou do sentimento e alma de sensação.
Todos estes estão ligados entre si e devem unir-se ao descer para o plano físico com o corpo das sensações, ou astral, o corpo etérico e o corpo físico. Mas estes, por sua vez, estão ligados primeiro no ventre materno e mais tarde no mundo físico ambiente com os três reinos deste último, o mineral, o vegetal e o animal. De modo que aqui se acham unidas também duas tríades. Gente, está muito confuso, como é que está? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Eu tenho, Valquíria. É bem difícil, né, de entender para quem não tem muito conhecimento ainda, enfim. Mas eu achei curioso que ele fala ali, ainda no parágrafo anterior, é, cadê? Aqui. Que entre a esfera entre a morte e o nascimento, nós já estamos, de certa maneira, ligados. Daí ele fala ao homem espírito, ao espírito vital e à identidade espiritual. Então, nós ainda não somos esse corpo do espírito que ele traz ali, né? A gente ainda é algo que ele não está descrevendo quando ele está descrevendo esses corpos e que nesse momento já se liga a esse corpo espiritual para depois Antes, encarnar, antes de certo? encarnar. Isso, exatamente. Já tem. Ele fala, deixa eu encontrar aqui onde você está falando. Antes de seu aparecimento na Terra, já se forma um vínculo entre o espírito e a alma. Entendemos aqui por espírito algo que está bem oculto no mundo físico, que é aí que ele fala que é o espírito, que ele chama de espírito, essa personalidade espiritual, espírito vital e homem espírito, né? Então, sim, já estamos ligados, né? Ó, esses membros da entidade humana têm, de certa forma, existência na esfera suprassensível e devemos esforçar-nos por alcançar. Entre a morte e o novo nascimento, já estamos, de certa maneira, ligados ao espírito vital, quer dizer, entre um e outro já tá na ligação com esse espírito, né? Assim, Tudo eu só achei curioso porque a gente costuma pensar que o espírito